Oi, gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Já tinha falado com o pastor André, falei agora com o pastor Daniel. Minha mão está gelada, irmãos. Ora para mim aí, para mim não desmaiar, irmãos. Faz tempo que eu não vejo. Eu não sei se eu encolhi, se o púlpito cresceu, irmãos, também, né? Vocês estão bem? Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, como sempre. Agradecer ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Agradecer ao pastor da igreja, pastora, obrigado, tá bom? E quero convidar você a abrir a escritura em dois lugares, por gentileza. Ezequiel capítulo 37, uma palavra muito conhecida, onde nós vamos começar lendo, e você vai manter a sua Bíblia aberta. E depois nós vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 13. Amém? Aí nós vamos ler e nós vamos orar mais uma vez, com a mão sobre a palavra, para que, como está escrito, que venha produzir em nós tudo aquilo qual ela está sendo enviada. O Senhor disse em Isaías 55, que a minha palavra não vai voltar para mim vazia, mas antes ela vai produzir tudo aquilo para o qual está sendo enviada. Então que isso seja uma verdade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler aqui, versículo 1, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava, como gente? Cheio de quê, gente? De ossos. Versículo 2 diz que Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Versículo 3 diz que Ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi, Senhor Deus, o Senhor sabe. Verso 10, eu profetizei segundo o que, gente? Me foi ordenado. E o Espírito entrou neles, e eles reviveram, se colocaram em pé, um exército sobremodo numeroso. Coloque a mão sobre a palavra. Pai, obrigado por tua palavra que é fiel e verdadeira e não pode mentir. Tua palavra criou todas as coisas. Está escrito que mediante a tua palavra foram criados os céus, a terra, todo o universo, e tudo quanto foi criado foi por intermédio da tua palavra. O Senhor mesmo disse também que ela não voltaria para o Senhor vazia, mas ela iria produzir em nós tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. E o nosso pedido, meu Senhor, nessa noite é exatamente esse: produz em nós aquilo que o Senhor quer produzir, faça em nós aquilo que o Senhor quer fazer, e que nós sejamos exatamente aquilo que o Senhor projetou que nós sejamos, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. No nome de Jesus, a noiva do Cordeiro, digam amém. O que o Senhor está formando? Um vale de mortos ou um exército de vencedores? Você tem certeza disso? Abra sua Bíblia no Êxodo 13, depois eu vou voltar no Ezequiel 37, só como um pano de fundo. Nós temos que entender o seguinte: quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para cumprir um propósito. É minha e sua responsabilidade mudar o mundo. E como que você, e como que eu, como que nós começamos isso? Através sempre do nosso próximo, do nosso semelhante. Eu falei hoje em Santa Bárbara do Oeste, você não vai ler na Bíblia Jesus procurando ovelha. E nem a gente fazer ovelha, mas fazer discípulos. Sabe qual é o meu problema e muitas vezes o seu problema? Quem aqui tem mais de 3 anos de crente já? Digam lá, levanta as mãos para me saber. 3 anos, 3 aninhos. Ué, a grande maioria tem menos. Então, irmão, vamos fazer o seguinte, eu não vi direito. Junto com a mão, levanta o braço também, que tem gente que só levantou a mão mesmo, entendeu? Olha, você foi fiel, levanta a mão, fez assim com a mão. Levanta o braço também, irmão. Já tem mais gente. Tem mais gente. Você sabia que aquela rapaziada que Jesus escolheu, apóstolos, pescadores, cobradores de impostos, tudo, os caras ficaram 3 meses sendo treinados por Jesus, e depois de 3 anos, no máximo 3 anos e meio, Jesus joga a bola no colo deles e fala: agora é com vocês.
Vocês agora são apóstolos. Vocês agora são a liderança da igreja. E qual que é o meu problema, o seu problema? Às vezes a gente tem 10 anos dentro da igreja, a gente acha que é ovelha. E ovelha dá trabalho. Ovelha tem que ser cuidada. Porque você tem uma cabeça de ovelha, mas está na hora já de você ter uma cabeça de discípulos e você também ter seguidores. Você formar outros discípulos. Ah, pastor, sou novo na fé, 3 anos só. A igreja é responsabilidade de vocês. É lógico que eu vou estar com vocês. É lógico que eu vou enviar o Espírito Santo. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem certeza que Deus está contigo, diga amém. E quem é cheio do Espírito Santo, diga aleluia. Você acabou de ser consagrado apóstolo. Você já pode ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar toda a palavra. É lógico que quando nós chegamos, nós não estávamos prontos. Eu gosto daquela palavra. Outro dia preguei de novo em Santa Bárbara, que quando André começou a seguir Jesus, deixou João e começou a seguir Jesus. Senhor, aonde só assiste? Vem e vê. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diz as Escrituras que o André sai correndo atrás do Pedrão. Pedrão, nós achamos o Messias. E diz as Escrituras que ele pega o Pedro, leva até Jesus. O cara acabou de ter um encontro com Jesus, pastor Daniel. A Bíblia diz que ele achou o seu irmão. O que ele estava fazendo então antes? Procurando. Quantas pessoas você procurou essa semana para trazer para o culto de hoje? É que a gente está preocupado muito com a gente. E a gente se esquece que o evangelho não se trata de nós, é do nosso semelhante. Jesus disse: quando eu enviei vocês a pregar e anunciar o evangelho do reino, sem bolsa, sem alforje, sem alguma coisa, faltou alguma coisa para vocês? Você lembra da resposta deles? Nada. Porque quando eu cuido daquilo que interessa a Deus, Ele cuida daquilo que me interessa. Vocês entendem? Vocês entendem? Diz as Escrituras que ele levou o irmão dele, Pedro, até Jesus. Jesus, agora é com Jesus. Se você trouxe até Jesus, a responsabilidade sua agora é com Jesus, que vai fazer um processo de transformação. Ele mira em Simão e diz: tu és Simão, filho de João, mas você vai ser Cefas, que significa Pedro, pequena pedra. Você é e você será. Então a questão não é quem eu seja hoje, é aquilo que eu vou ser. Você não será mais Abrão, você será Abraão. A aliança de Deus não é com Abrão, é com Abraão. Qual que é o seu nome? Jacó. Não será mais Jacó, será Israel. Olha para a pessoa que está do teu lado falando: Deus está falando que Ele vai te transformar hoje. Então eu enxergo isso na Bíblia capa a capa. Às vezes eu sou aquela mesma pessoa lá de trás. Eu não permiti Deus transformar minha mente, uma renovação profunda, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ler na versão King James atualizada, de Êxodo 13. Vocês acharam? Êxodo 13, versículo 17 em diante. Você sabe que antecedendo isso aqui, nós vamos ler e vamos argumentar. Posso ler, gente? Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os guiou pela rota dos filisteus. Como é que está escrito ali? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Por quê, gente? Embora esse fosse o caminho mais perto, mais curto, mais fácil. Porque Deus disse, o que Ele disse? Se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Essa tradução diz aqui: para que porventura o povo não se arrependa do passo dado. Se arrependa do passo dado. Ao deparar-se com a guerra, torne-se para o Egito. Acontece 10 pragas no Egito. A 10ª morte dos primogênitos. Vocês lembram? Sim ou não? Capítulo 13 aqui a rapaziada está saindo. Eles estão saindo para tomar posse de uma promessa. E qual é a promessa, gente? Vocês se recordam?
A terra prometida. Mas eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Você tem um destino para o seu filho. Você vai guiar o seu filho a um destino, a um propósito. Estou falando como pai, como mãe. Biologicamente falando. Você vai guiar o seu filho, seja no trabalho, seja na situação, no estudo. Você tem recursos financeiros. Você vai colocar o seu filho numa escola mais perto da sua casa ou mais longe? Mais perto. Você tem recursos financeiros. Você vai colocar seu filho numa escola particular ou numa escola pública? Por quê? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Se fosse você no lugar de Deus, o povo está saindo do Egito com destino à terra prometida. Vamos imaginar que aquela escada ali é a terra prometida. Deus não leva aqui, passando pela terra dos filisteus. Deus faz o povo dar a volta. Deus escolhe o caminho mais longe. Eu pergunto para você, é esse caminho que você tem escolhido para os seus filhos? Não. Sabe o que nós falamos, pastor André Garó? Os meus filhos não vão passar o que eu passei. Se não, a gente não fala isso? Fala ou não fala, sim ou não? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Dos nossos filhos não passar o que nós passamos. Por quê? Porque tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Por isso que a nossa geração é uma geração fraca. Você tem que ensinar o seu filho. A gente dá tudo de mão beijada. O filho não merece. A gente não tem condição. Mas vai lá na loja, compra um iPhone 15, parcela em 12 vezes para ver a facilidade do filho. Ensina ele a conquistar. Ensina ele o caminho da conquista. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu estou com 54 anos. Embora não apareça, né, irmãos? Aí, parece mais, né, pastor? Rodou com o pneu murcho, né? Quem aqui tem acima de 50? Levante a mão. Vocês ganharam alguma coisa do pai de vocês? Vocês ganhavam dinheiro, telefone, sei lá, qualquer coisa do pai de vocês? Vocês ganhavam alguma coisa? Não lembro ganhar R$1 do meu pai, irmãos. Você ganhou? Ganhou muito, né? Não? Você ganhou as coisas fáceis. Eu não lembro do meu pai me dando R$1. Ganhava presente uma vez por ano. Não era nem aniversário. Aniversário presente parecia que a gente nem tinha. Que era um dia comum. É verdade, pastora. Sabe quando ganhava presente? Natal. Uma calça US-Top. O que é isso, pastor? Vocês não adianta tentar explicar. Você lembra de calça US-Top? Aí o ano que o conga, que chute. Nunca ganhei nada, nem um centavo. Sabe quando foi um salário totalmente meu? Esse aqui é meu. No dia que eu casei. Foi, porque até casar o salário não era meu. Quando eu era mais novinho, trabalhava, marcenaria, pai, está aqui o dinheiro. Tudo na mão dele. Meu pai largou da minha mãe, aconteceu uns problemas, situação difícil, uma pobreza, ele dá dó, pobre, de marré, igual aquela musiquinha. Aí dividia as tarefas, o aluguel era com um menino, rachava entre 2 meninos, o bujão de gás, e o bujão de gás não durava nada naquela época, não sei que miséria era aquela, irmãos. Nunca ganhamos nada. Preste atenção no que você está lendo. Quando Deus deixou o povo sair do Egito, Deus não leva ele pelo caminho mais fácil. Ele estava com destino à terra prometida, sim ou não? Mas eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Não sei se você lembra o que você leu aqui. Olha o que Deus diz. Pois disse, aqui no finalzinho, se eles defrontarem com eles iam enfrentar guerra, sim ou não? Sim ou não? Vamos ver se eles iam. Olha o versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho. Que caminho? Do deserto, perto do mar vermelho. Versículo 18. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva aonde, gente? Os israelitas saíram do Egito. Aqui diz preparado para lutar.
na minha tradução que diz que armados. O que eu entendo? Quando eles estão saindo, Deus fala para Moisés de repente falar para, não sei quem era a liderança lá na época, fala para o povo levar armas, porque eles vão enfrentar guerras. Eu não posso levá-los pelo caminho mais curto, porque quem eles eram? Acabaram de sair como escravos do Egito. O que eles eram? Eram guerreiros ou eram escravos? Escravos. Escravo não está preparado para a guerra. Então Deus sabe o que Ele está formando. Ele está formando um vale de mortos ou um exército de vencedor. Então Ele vai te guiar pelo deserto. Aí tem uma questão, pastor, no deserto não tem luta. Por que no deserto não tem luta? Porque no deserto não tem conquista. No deserto é só o maná e só a cordonice, e mais nada. Não tem nem aquelas latas de juntar mantimento. Existe aquilo ainda? Existe, né? De guardar arroz. Tem, não tem? Lembra? Aí vinha escrito arroz. As latas grandona era do arroz, não era isso? As irmãs, ajuda aí. A lata maior de que era? Arroz. E depois? Era mesmo? Não é açúcar, não? Depende da família, né? Hoje lata de açúcar não existe mais, né? Graças a Deus, né? E ia diminuindo as latas. A menorzinha qual que é? Sal. Lá em Minas, lá tinha a menorzinha, brigava entre fubá, angu, eu sou mineiro, e café, né? A nação de Israel no deserto, eles tinham lata de mantimento? Não, porque eles comiam num dia e tinha que acreditar que no outro dia ia ter de novo. Comia no outro dia, tinha que acreditar que ia ter. Exatamente. Que conquista que eles tiveram no deserto? Nenhuma. Mas que batalha, que guerra que eles tiveram no deserto? Nenhuma. Mas vai chegar o tempo de conquista. Isso vai estar em Josué capítulo 1. Levanta, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei. Aí entra no capítulo 6 a conquista de Jericó. Vocês lembram disso? Aí eles perdem em Ai, ganha em Ai. Aí começa um processo de lutas, de vitórias. No capítulo 13, Deus chama a atenção de Josué e fala: olha, você está velho e tem muita coisa para conquistar ainda. O cara levanta e parte no tempo de conquista. Capítulo 14 está escrito que o Caleb me dá terra de gigante, porque se tem gigante lá, a terra é boa. O Senhor falou que Ele vai me dar coisas boas. Quantos aqui querem entrar no tempo de conquista? Diga amém. Não é para todo mundo falar amém, você não entendeu. Eu vou falar de novo, só fala amém se você quer mesmo. Quantos aqui querem um tempo de conquista? Digam amém. Amém. Você acabou de pedir guerra. Você acabou de pedir guerra. A pergunta que eu fiz para você: quantos aqui querem ter vitórias, conquista? Digam amém. Você falou do quê? O que você pediu? E o deserto, pastor? Deserto é treinamento, porque quando eles saíram do deserto, eles estavam prontos para a guerra. Então Deus está treinando você para batalhas, mas você já vai entrar nela vencedor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Então, dentro desse contexto, daquilo que Deus está formando, nós vamos entender lá, Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria assim, que ele falou, ele veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor pegou na minha mão e me levou. Quem está enfrentando lutas, problemas, dificuldades aqui, digam amém. De uma forma literal, você gostaria de ter essa experiência de Deus pegar na sua mão e caminhar do seu lado? De uma forma literal, eu sei que Ele está contigo. Você gostaria de ter essa experiência que o Ezequiel teve? Quem gostaria que diga amém? Amém. Mas Ele pode te levar aonde quiser. Quando a gente fala que Deus vai pegar na mão da gente e vai guiar a gente, o que automaticamente vem na mente da gente? Que os problemas estão resolvidos. Mas você já parou para pensar que Ele pode só estar começando? É que a nossa mente religiosa, ela é condicionada assim. Eu vou fazer algumas perguntas, no começo você vai achar que eu sou um herege, mas pelo amor de Deus, não peca de início. Respira, que depois você vai mudar de ideia. E é de propósito isso.
É de propósito isso. Então veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no meio de um vale de ossos. Essa versão aqui, revista e atualizada, diz assim: Ele me levou e me deixou lá. Ele não me levou só no vale, Ele me leva no vale e me deixou lá. E Ele me faz uma pergunta: filho do homem, por um acaso poderão reviver esses ossos? Você se recorda da resposta dele? Senhor, o quê? Tu sabes. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Reflete bem. Esse negócio da gente falar, só Deus sabe, é uma expressão de fé ou até mesmo de uma expressão de incredulidade? O que você acha? Vou te dar alguns exemplos. Irmã, como é que tem seu marido lá? Ele parou com a cachaça? Ih, eu coloquei na mão de Deus lá, só Deus. Isso significa que aquela esposa está acreditando muito, não é isso? Hã? E aquela situação lá, irmão, aquela, só Deus. Mas era quem antes, então? Era quem antes? Aquilo lá, pastor, só Deus. Aí eu já coloquei na mão de Deus. Estava na mão de quem, então, antes? Mas essa é uma forma educada da gente mostrar a nossa falta de fé. Quando Deus chega para Ezequiel, o negócio está sequíssimo. Pode reviver esses ossos? Ele falou: Senhor, com a tua unção, com o teu poder, a tua palavra. Lógico que sim. Foi isso que ele respondeu? O Senhor sabe. E por que ele respondeu dessa forma? Porque Ezequiel possivelmente nasceu no cativeiro ou foi levado muito novo para lá. Então todos os seus sonhos já eram. Então Deus pega uma pessoa que está passando o mesmo tipo de problema. Deus não pega ninguém de fora. Deus pega uma pessoa do meio do problema. Para quê? Para solucionar problema, para ser a resposta daqueles que estão passando problema. Então Deus está te levantando hoje para ser solução de problemas. Você está achando que a solução é de fora? Não, a solução é daqui dentro, é daqui de dentro. Talvez esteja sentado do seu lado, ou na fileira da frente, na fileira de trás, mas a solução está aqui. Você é a resposta de Deus para muita gente que aqui está, que precisa da resposta de Deus. A gente acha que vai vir um pregador de fora, vai colocar a mão, ele vai me revelar, pastor. Se o cara começar a revelar, a gente já começa assim, até esticar a cabeça para ver se ele põe a mão na minha cabeça. Não, a resposta está aqui. Quem conhece uns aos outros está aqui. Então, para me fazer qualquer coisa, eu vou pedir autorização ao pastor. Não foi que eu pedi para o senhor? Porque Deus vai honrar o pastor da casa. Eu não posso chegar, eu vou liberar a minha unção. Quem sou eu? Vocês não são responsabilidade minha, é dele. A resposta está aqui. Pastor, só ora para mim, porque estou passando um problema. Eu posso até orar, mas não sei se vai resolver. Você chama o seu pastor, conversa com ele, ele vai te dar a direção e o problema vai ser solucionado. Mas é que a gente não quer se sujeitar. A gente não quer. Então a gente fica muitas vezes esperando de fora. Mas comigo você vai quebrar a cara, irmão. Não é verdade. Eu não vou pegar uma glória que não é minha, irmãos. Não vou. Então Deus tira alguém também. Só para você ter uma ideia, preste atenção. Versículo 11, eu vou retroceder só para você saber de identidade do que Deus está falando. Então ele me disse: filho do homem, versículo 11, esses ossos são toda a casa de Israel, porque eles estão falando assim: os nossos ossos secaram e acabou a nossa esperança, estamos de todos perdidos. Então Ezequiel vai falar com um povo que não está acreditando mais, igual ele, pastor Daniel. Pode viver? O Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Então nós vamos fazer o seguinte: você acreditando ou não, nós lemos esse versículo, versículo 4. Então ele disse-me: abra sua boca e começa a falar. Profetiza. Profetiza. Profetizar o quê? Aí esses ossos diz: osso seco,
ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Profecia é pregar a palavra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha o que acontece no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o espírito, vocês vão ter vida. Porém entre vós tendões, farei crescer carne sobre vós eu vou estender pele. Porém em vós o meu espírito, vocês vão viver. Sabereis que eu sou o Senhor. Então versículo 7. Então eu profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som, e os ossos começaram a se mover, um osso juntar a outro osso. Sabe quando as coisas vão começar a acontecer? Não é quando você está acreditando, é quando você liberar a boca e começar a liberar a palavra. Se está escrito que você é vencedor, então não adianta se você não está acreditando hoje. Você é vencedor. O Espírito Santo move em você. Nós cantamos isso aqui. A hora que começou a cantar, eu falei para o pastor, lá em Santa Bárbara do Oeste hoje, vamos cantar. Eu quero que valorize o que você tem. Você é o quê? De para Deus, nada de ficar. Espera um pouquinho. Nós cantamos lá, cantamos a música inteira, vamos cantando assim. Eu venho falar do valor que você tem. Eu já falei, já pode mirar em outro, que desse jeito eu não quero. Essa música ela é de louvor e adoração a Deus. Mas é uma ministração para quem? Nós estamos ministrando a quem? Ao nosso semelhante. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? O que eu estou liberando? Palavra. Como é que você cantou na hora que foi cantado aqui? Eu não fiquei olhando atrás, reparando você. Eu só sei que apontei para o Fernando. Cadê o Fernando? Olha que sorrisão, né? Não foi, Fernando? Ele não podia apontar, só fez assim, porque ele estava tocando baixo. Filho do homem, profetiza. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um ruído de osso juntando ao osso. Ou seja, quando eu comecei a falar, alguma coisa começou a acontecer. Eu quero te desafiar nessa noite, você levantar a sua voz, começar a falar, que alguma coisa vai começar a acontecer. O que eu falo, pastor? Fala a palavra. Eu sou vencedor, eu sou escolhido de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus por mais uma segunda-feira. É uma semana de vitória. Deus vai fazer maravilhas. Eu estou curado, eu estou livre, porque o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu sou vencedor, eu sou perdoado. Aí Deus vai te dar a oportunidade para você profetizar sobre a vida de alguém. Você vai fazer isso sobre a vida de alguém. Preste atenção. Eu vou ser bem rápido, já estou terminando. O assunto é muito comprido, mas eu quero ser objetivo. Preste atenção. Não responda, irmão, que senão você passa carão. Eu te pergunto, você não responde, para não passar carão. A primeira pode responder. Essa que eu vou fazer pode responder. A presença de Deus estava no vale? Sim ou não? Sim ou não? Sim, a presença de Deus estava no vale. Agora, se você responde, se você quiser, a presença de Deus no ambiente é suficiente para operar o milagre? O seu lado religioso ia falar assim. Deus estava no vale e não aconteceu nada. Versículo 3 disse: e ele me disse, filho do homem, vou fazer uma pergunta, a voz do Senhor estava no vale? Sim ou não? Ele está falando com Ezequiel, ele leva Ezequiel no vale,
e pergunta para ele: pode viver? Aonde que está fazendo essa pergunta? No vale. A voz do Senhor estava no vale? A voz do Senhor no vale foi suficiente para fazer aqueles ossos viver? Não. Porque Deus está falando com o profeta e não acontece. O que está faltando então? Deus sempre vai usar alguém. Faltava uma ativação profética. Ezequiel, eu não vou falar, mas você vai. E a palavra que você vai falar não é sua, é minha. O título da mensagem hoje de Deus: ativação profética. Como é que é isso, pastor? Como é que funciona? 15 anos Davi é derramado o óleo sobre a cabeça dele, sobre o novo rei de Israel. Sim ou não? Jovenzinho, você sabia que o rei de Israel, ele que liderava o exército para a batalha? Você sabia disso? Sim ou não? Era o rei que ia na frente do exército, nas batalhas. Então, como Davi era o primeiro, ele era ungido rei, então o que Deus preparou para ele? Como que foi ativado a ativação profética? A gente tem experiência do Davi enfrentando ursos e leões, certo ou errado? Mas exército inimigo, tinha alguma referência a isso? E Deus coloca ele aonde? Na frente do exército inimigo, e preparou um gigante, o líder do exército, para ele derrubar. Ali foi ativado o ministério profético real de guerreiro sobre a vida de Davi. Sempre assim. Deus sempre leva a pessoa para o inusitado, para aquilo que ele está reservado. Por exemplo, capítulo 3 e capítulo 3 de Lucas e de Mateus, Jesus ele está sendo batizado, ele desce, ele sai das águas, o Espírito Santo desce numa forma corpórea de uma pomba sobre ele, sim ou não? Abre os céus e ouve-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. O ministério de Jesus foi ativado ali? Não. É quando ele é guiado pelo Espírito no deserto para enfrentar Satanás, porque era Satanás que ele ia vencer na cruz do Calvário. Foi ativado o ministério profético dele, que antes daquilo ali não tem um. Aí quando Jesus sai do deserto, que ele vence Satanás mediante a palavra, está escrito, vocês lembram disso? No capítulo 4 de Lucas está escrito exatamente assim. Eu até arrepio, olha o discurso de Jesus: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, ele me ungiu para abrir os olhos dos cegos, ele me ungiu para dar vida aos mortos, ele me ungiu para fazer os aleijados a andar e a pregar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Uma ativação profética. Então Deus pega um homem cheio de problema, vivendo o mesmo problema. Eu vou liberar sobre você uma ativação profética. Abre a boca. Talvez você não gostaria de estar aqui, mas é aqui que eu vou te usar. Quando Deus pega na mão de Ezequiel, você acha que ele queria estar onde? Ali? Quem sabe Deus vai me levar para Jerusalém restaurada. Quem sabe Deus vai me levar para um paraíso. Deus está pegando você pela mão hoje, mas não é para levar aonde você quer ir. Talvez você nem queira, mas é onde você precisa estar, porque tem pessoas precisando de uma unção que está sendo derramada sobre a sua vida nessa noite. Pela fé Deus está pegando as suas mãos. Pela fé, uma ativação profética. Ele vai me levar aonde, pastor? Aonde você precisa ir. Talvez não seja o lugar que você queira estar. Eu vou terminar e nós vamos fazer um ato profético. Guarda essa palavra. Publica ela amanhã. Publica ela amanhã no seu Instagram. Usa ele para profetizar sobre a vida de alguém. Você pode dar o crédito para o pastor Everaldo Nunes, não precisa. Lá no Instagram é Everaldo Moriá, não precisa. Pode colocar o seu crédito. E que palavra que é, pastor? O vale.
O ambiente onde você está pode ser de morte, mas se a voz de Deus está viva dentro do profeta, o milagre vai acontecer. Repete comigo, fala assim: o ambiente que eu posso estar vivendo pode ser um ambiente de morte, sem esperança, mas se a voz de Deus estiver viva dentro de mim, o milagre vai acontecer. Você pode aplaudir ao Senhor? Fecha sua Bíblia, por gentileza. Primeiro você vai reclinar a sua cabeça. E se você quiser, você vai fazer essa oração: Senhor, ativa o ministério profético que está em 1 Coríntios, na tua palavra 12. A ele deu o dom de curar, a outra ele deu o dom da profecia, a outra ele deu o dom de curar, o outro ele deu o dom de manifestação de maravilhas, o outro ele deu o dom de interpretar línguas estranhas. Peça para ele, fala: ativa o meu dom profético. Labachandecanda, lavassore, bieire, becanda, lavachou para marabacanda, labachá. Fala para ele: pega na minha mão e ativa esse dom profético, me leva aonde o Senhor quiser. Alavachere, bequiere, senhor, me ande, lavas, de candemas, de alai, chore, becanda, flas, de rabia, show, premebias.